pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu prometi, ó, há um tempão pra vocês. Acho que desde antes de eu vir do Brasil pra cá, viu? E nós vamos falar aqui de paletinhas, gente. Não é uma paletinha, não são duas paletinhas. Sim, gente, são 3 paletinhas que eu vim fazer comparação aqui pra vocês. Que é a paletinha da Huda, a tão famosa Rose Gold, com a Bifabulous da Ruby Rose, né? Que foi essa que eu prometi resenha pra vocês faz um tempão. E eu demorei, gente, porque essas duas comparações aqui já tem bastante na internet. Mas junto com essa daqui, que é a terceira, que também é da Huda Beauty, que nada mais é do que uma nova versão remasterizada dessa paletinha aqui mais antiga, isso eu ainda não vi. Então é isso que eu estou fazendo aqui agora. Vou falar dessas 3 paletinhas aqui, um pouquinho de cada pra vocês. Gente, eu não vou postar aqui nesse vídeo tutorial da make que eu fiz de um lado usando uma paleta e do outro lado usando outra paleta, pro vídeo não ficar muito longo, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre cada paleta pra vocês, mas vocês vão poder conferir o tutorial lá no Instagram, tá certo? Então eu vou começar aqui, gente, com a mãe de todas, que foi a primeira paletinha que a Huda Beauty lançou, a Rose Gold, que foi inspiração aí pra trocentas outras paletas que foram lançadas depois dela. Dessa daqui eu não vou falar muito, gente, porque já tem resenha dela aqui no canal, inclusive que eu fiz não só dela, mas junto com a paletinha Desert Dust, que foi a segunda paleta que a Huda lançou, e vocês vão poder conferir detalhes na resenha, que eu deixo o link na descrição do vídeo. Eu mostrei ela em detalhes, fiz swatch, fiz tudo, e por fim a minha consideração final foi que, apesar de ser uma paleta muito boa, uma paleta muito bonita, eu achava que ela não valia o preço que ela custava, porque até na gringa, gente, ela é uma paleta que ela custa bem caro, ela custa aí $65, e aqui no Brasil ela tá chegando na faixa de uns R$400. E lá nos Estados Unidos mesmo, por $65, a gente acaba achando também um preço alto, porque a gente tem paletinhas assim bem similares a essa pela metade do preço. Então eu achei que ela era uma paleta muito cara, apesar de boa, e que não valia o investimento. Até que a nossa querida, amada, salve salve Ruby Rose, lançou aí a paletinha Bifabulous, que é essa paletinha aqui da linha B deles, né, que tem trocentas, acho que são 14 ou 15 paletas dessa linha B, que são dupes aí de várias paletas caras e gringas, né, e dentre todas essas paletas tem essa Bifabulous, que nada mais é do que um dupe dessa primeira versão aqui da paletinha da Huda Beauty, gente. Todas as cores são muito parecidas aí. Vou fazer a comparação das cores pra vocês. Realmente, as cores dessas duas paletas aqui são bem parecidas. E eu nem posso dizer pra vocês que a da Ruby Rose, ela tem uma qualidade inferior e etc e tal, porque a embalagem dessa primeira paletinha aqui da Huda Beauty, que foi a que eu resenhei pra vocês, também não é lá essas coisas, né? Vamos combinar que a gente tá falando de uma coisa assim, cartonada e tal, mas também com a tampinha de acrílico. E olha, digo pra vocês que esse acrílico aqui da paletinha da Ruby Rose ainda tem uma qualidade semelhante ou até superior que esse acrílico aqui da paleta da Huda Beauty. Ah, mas as sombras, elas não têm a mesma textura. Realmente, gente, elas não têm a mesma textura, elas não são exatamente iguais. Vou colocar a paletinha bem de pertinho aqui pra vocês verem. E vou nesse vermelhinho aqui, ó, que é um dos vermelhos que mais chama a atenção da paleta, e vou começar a pressionar o pincel nela pra poder pegar produto. E vocês podem ver que essa sombrinha vermelha da paleta da Ruby Rose, ela mal é mais farela, olha. E agora eu vou pegar essa paletinha aqui da Huda, da primeira versão, mas eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com a paletinha da Ruby Rose. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, gente, mas essa paleta aqui da Huda, uma das coisas que eu reclamei dela horrores foi que ela é muito esfarelenta.
Olha, eu vou chegar até mais pertinho pra vocês verem que, olha, o tanto que ela esfarelou chegou até a acumular na sombra de baixo, dá uma olhada. Ela esfarelou e sujou a paleta inteira. Então eu sempre achei essas sombrinhas da Huda muito esfarelenta. Mas, apesar de esfarelenta, assim como a paleta da Ruby Rose, ela também pigmenta, olha, tá vendo? Ela pigmenta bastante. Aí vamos falar agora das cores aqui texturizadas, né? Que esse é um dos motivos que me fez não ser tão fã, assim, dessa paleta da Huda. Porque vocês podem ver aí, ó, olhando bem de pertinho, que essas sombras texturizadas, elas ficam até meio assim flocadinhas, sabe? Vocês vão conseguir ver já já que eu vou mostrar a paleta nova e comparar pra vocês. Mas, gente, essas sombras aqui, quando vocês pegam ela, vou pegar aqui essa corzinha aqui que é a Angel, sabe? A gente aplica aqui na mão pra fazer o swatch e ela fica bem pigmentada. No entanto, gente, essas cores assim texturizadas, elas são mais esfarelentas do que nunca. Elas vão praticamente se despedaçando quando a gente passa o dedo aqui, sabe? E pra aplicar essas sombras aqui com o pincel, é terrível. A gente não consegue deixar ela nos olhos com essa pigmentação aqui se eu aplicar ela com o pincel. Então, realmente, são sombras que a gente tem que aplicar com os dedos. Eu vou pegar aqui só mais uma corzinha, só pra poder comparar aqui pra vocês com a paletinha da Ruby Rose. Vou mostrar aqui o meu dedo em relação às sombras serem flocadinhas, porque eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem pedacinhos de sombra aqui no meu dedo. E quando eu aplico assim, olha, na minha pele, fica pedacinhos de sombra aqui na minha pele, se é que vocês conseguem enxergar aí, tá vendo? Então a gente tem que ter uma manha, assim, um cuidadinho especial pra poder aplicar essas sombras texturizadas nos olhos. E já, gente, a paleta da Ruby Rose, ela não tem realmente a mesma textura, tanto que vocês podem ver que ela não tá assim detonadinha, sabe, ó? Tô com o meu dedo limpo, vou pegar aqui a mesma cor correspondente, a Angel aqui, que não saiu pedacinho no meu dedo, e vou colocar aqui, ó, em cima a paletinha da Huda, tá, gente? Que na minha opinião, na verdade, elas não são nem parecidas, elas são exatamente iguais. A textura é diferente da paleta da Ruby Rose, não quer dizer nada, gente. Eu vou pegar a outra corzinha aqui, ó, apesar de eu já ter mostrado o swatch pra vocês, que foi essa aqui do cantinho, correspondente à cor que eu peguei da paleta da Huda, e vou aplicar aqui embaixo, olha. E vocês podem ver que a sombra da Ruby Rose parece até um pouco mais pigmentada, mas na verdade, gente, é praticamente a mesma coisa. Então, quando eu fiz o swatch na minha mão, eu percebi o quanto elas são parecidas. E na minha opinião, dá sossegado, tranquilo pra substituir essa primeira paleta aqui, a paleta Rose Gold da Huda pela Bifabulous da Ruby Rose, tá? Agora, gente, falando aqui da nova, né, que a Huda lançou remasterizada, que lá na gringa o pessoal tá achando uma sacanagem ela ter feito isso, porque saiu todo mundo comprando a paleta Rose Gold, a primeira versão, porque ela ia sair de linha e tal, era o que todo mundo tava falando, e daí ela foi e lançou uma paleta remasterizada com uma qualidade muito melhor do que a primeira paleta. Então vamos lá, primeira diferença dessa paleta para a primeira versão, gente, sem sombras de dúvida, a embalagem, né? Eles capricharam real nessa segunda embalagem, colocaram uma foto linda dela aqui na capa, então não é mais acrílico aqui em cima, uma embalagem bem cartonada e resistente. E quando a gente abre aqui, olha, tem o espelho também, tá? O meu tá cheio de dedinho aqui porque eu usei ela hoje, mas ela vem com o espelho. Segunda diferença, gente, as sombras texturizadas, que foi o que mais mudou aí, tá? Então vocês podem conferir que não é porque essa daqui tá mais velha não, gente, é porque essa daqui é Sugismunda mesmo, ela faz uma bagunça quando a gente usa ela. Em compensação, essa nova versão aqui, ó, eu posso passar o dedo à vontade, que ela tem uma textura bem diferenciada, ela é tipo, parece cremezinho, gente, não é cremezinho, mas ela parece uma sombra em creme, assim, sabe? E a pigmentação dela também tá incrível, e essas sombras aqui, as texturizadas da paleta nova, a gente consegue aplicar ela com o pincel tranquilamente. Então, essa foi uma das diferenças mais gritantes que teve entre a primeira e a segunda paleta. E a outra diferença, gente, que tem entre a segunda e a primeira paleta é que
tem 3 cores que tinham nessa paleta que foram substituídas nessa daqui, que não existem mais. Uma delas é justamente essa Angel aqui, que foi a que eu usei no swatch pra vocês. Isso porque quando a Huda lançou a segunda paleta dela, que é a Desert Dust, que eu já resenhei aqui pra vocês e até comentei sobre isso na minha resenha, essa mesma sombra Angel, ela veio na paleta Desert Dust, olha. É a mesma sombra que tinha repetida tanto na primeira versão, essa da tampinha de acrílica, quanto nessa segunda paleta aqui, que é a Desert Dust que ela lançou. Então, quando ela fez a remasterizada, ela tirou essa sombra e acrescentou a sombra mais linda do universo, que é essa daqui, ó. Que é a Diamond, não, é Pink Diamond o nome dela, gente. Ela é simplesmente maravilhosa, essa sombra. Inclusive, é a que eu estou usando nos meus olhos hoje. Ela é lindíssima mesmo, muito, muito, muito maravilhosa. Então eles tiraram a Angel e colocaram essa. A segunda alteração que eu vi aqui é dessa sombrinha aqui, ó, que o nome dela é By. Essa daqui, que ela é um vanilla, assim, sabe? Um baunilha, só que ela é completamente mate. Ela não tem brilho nenhum. E também não tem muita pigmentação. Ela é praticamente da cor da pele. E eles substituíram ela por esta corzinha que tá aqui no canto, que essa segunda fileira aqui tá bem fora de ordem. Olha, se vocês forem comparar com essa daqui, não está na mesma ordem as cores. E eles substituíram por essa corzinha aqui, que é a Bubble, o nome dela. Essa daqui, que não tem na primeira versão, que ela é um champanhe também, bem bonito, olha só que linda. Só que ela já tem brilho, ela não é opaca como essa corzinha aqui que eles tiraram, que era a cor mais clara da paleta. E a última alteração que eles fizeram, gente, é que esta corzinha aqui de cima, a Bossy, que ela é tipo um marronzinho assim, mais chocolate, que é essa cor aqui, ó. Ela também saiu, ela não está na versão remasterizada. E eles colocaram no lugar dela essa cor aqui, ó, que é tipo um magenta, um rosa mais escuro, que o nome dela é Risqué. Bem diferente desse marrom que eles tiraram daqui. Olha, ela fica quase vinho quando a gente aplica ela. Subentende-se que essa corzinha aqui saiu porque já existia 2 outros marrons aqui na paleta, olha, tá vendo? Super parecidos aí com ela, que dava pra fazer a substituição tranquilamente, ó, tá vendo? Esse primeiro que eu peguei é um teco mais escuro, mas a diferença é muito pequena. E esse outro aqui, ó, ele é um pouco mais quente, vou colocar aqui em cima pra vocês verem. Mas também muito parecido. Então eles tiraram o marrom da paleta e incluíram essa cor aqui que tá bem bonita. Então achei essa alteração bem justa. Esse rosinha aqui mais claro e esse marronzinho meio que de transição, um marrom com fundo rosé, são exatamente as mesmas cores que tem aqui na primeira versão. No entanto, gente, eles mudaram o nome. Esse de transição da primeira versão chama Shy e na segunda versão eles chamaram de Demure. E esse rosinha aqui, que na primeira versão chama Flamingo, na segunda versão eles deram o nome de Dollface. Mas se a gente pegar aqui, ó, uma e outra, vocês vão ver que a corzinha das duas é praticamente a mesma. Na minha opinião, eles só mudaram aí o nome. Agora, em relação às cores mates, essas que não tem brilho da segunda paleta, gente, eu digo pra vocês assim, que ela esfarela menos do que a primeira versão, mas ela ainda esfarela. Se eu pegar aqui o pincelzinho e pegar aqui a mesma sombrinha e ficar assim, ó, esfregando, a gente vai ver que ela também dá uma esfareladinha, só que bem menor do que a primeira paleta. Então eles realmente melhoraram bastante essa segunda versão da paleta em relação à primeira. No entanto, se a gente comparar, que eu vou colocar aqui agora pra vocês verem a comparação dos swatches entre essa segunda versão aqui e a Befabulous da Ruby Rose. Acho que vocês puderam conferir aí no swatch também, gente, que não tem, assim como a primeira versão, muita diferença de pigmentação entre uma e outra. Eu acho que isso é possível ver, né, a diferença entre uma e outra,
justamente por causa das cores que foram alteradas aqui nessa paleta. E olha, eu digo pra vocês que claro que ficou maravilhosa essa paleta aqui e a textura nova dessas sombras aqui mais brilhantes, mas na minha opinião até que ficou meio que parecida com a textura dessas sombras aqui da Ruby Rose, mas é óbvio, gente, que essa daqui ficou com uma qualidade superior, diferentemente do que eu falei na primeira resenha. Agora que eles remasterizaram ela, que eles fizeram ela novamente, sabe? Eu acho que eu daria uma outra opinião, uma outra nota a ela, apesar de achar que tem muitas sombras, muitas paletas mais baratas que substituam essa paleta aqui. A qualidade desta paleta aqui não tem nem comparação com a qualidade dessa primeira versão aqui. Essa daqui, nunca, jamais eu pagaria novamente o valor que eu paguei nela. Agora essa daqui, pela beleza, pela qualidade das sombras, por eles terem melhorado muito, eu acho que eu já pensaria 2 vezes, né? Em relação à embalagem, claro que essa daqui ficou muito melhor, eles capricharam mesmo, colocaram uma coisa assim mais chique, enquanto as paletas da Ruby Rose, elas são simples, mas são de qualidade, as minhas nunca quebraram nem nada, e olha que eu uso, né? Então essa embalagem ficou bem caprichada. Essas 3 cores que eles colocaram aqui, eu acho que ficaram lindas, foram justas as alterações. No entanto, a cor mais clara que tinha na paleta eles tiraram, né? Então as paletas têm mania de fazer isso, de tirar todos os iluminadores da paleta e colocar um monte de cor, mas não tem problema. As cores estão lindas e essas daqui ainda dá pra serem usadas como iluminadores também. Tem 3 cores mais bonitas, né, nessa paleta nova, mas ainda assim, eu acho que você não precisa vender o rim pra poder comprar essa nova versão da paleta da Huda, porque eu acho que essa paleta Bifabulous aqui da Ruby Rose ainda faz o papel dela muito bem e eu ainda acho que é uma ótima substituição, gente. Vi pessoas falando que nem se compara a paleta da Huda, mas se compara sim. Elas podem não ser iguais, mas ela tem uma qualidade muito próxima. Não esqueçam que eu tenho cupom de desconto na Ruby Rose, tá? Se vocês quiserem investir não só nessa paletinha, mas qualquer produtinho no site da Ruby Rose, tem cupom de desconto Sandra Pinato. Deixo o link aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem e me contem aqui se vocês já adquiriram e se vocês concordam ou não com a minha opinião, que eu vou querer saber, tá bom? Confiram o tutorial dessa make que desse lado aqui eu fiz com a paleta nova, remasterizada da Huda Beauty, e desse lado aqui eu fiz com a paleta da Ruby Rose. E, gente, na minha opinião, a diferença é praticamente imperceptível. Eu acho que a paleta da Ruby Rose, ela tem uns tons assim um pouco mais espelhados, como eu falei pra vocês, mas nada que a paleta da Ruby Rose deixe a desejar. Então confiram lá nas redes sociais o tutorial dessa make que eu vou deixar lá pra vocês. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ok? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!